Sejam muito bem-vindos ao Doxa e Episteme. Hoje temos mais um episódio do bloco Mundo das Ideias, com o tema A Natureza e o Homem, Bertrand Russell. Hoje, vamos explorar um dos textos mais fascinantes de Bertrand Russell, intitulado A Natureza e o Homem, que faz parte de sua obra No que Acredito. Neste ensaio, Russell reflete sobre a relação entre a natureza e a condição humana, questionando as crenças e valores que moldam a nossa percepção do mundo. Ele nos convida a considerar como nossa compreensão da natureza influencia não apenas a nossa filosofia de vida, mas também nossas interações sociais e éticas. Vamos analisar as ideias profundas de Russell e discutir como elas ainda são relevantes nos dias de hoje. A Natureza e o Homem, Bertrand Russell. O homem é uma parte da natureza, não algo que a contrasta. Seus pensamentos e movimentos corporais seguem as mesmas leis que descrevem os deslocamentos de estrelas e átomos. O mundo físico é vasto em comparação ao homem, maior do que se pensava na época de Dante, mas não tão grande quanto parecia 100 anos atrás. Em todos os sentidos, tanto no micro quanto no macrocosmo, a ciência parece estar atingindo limites. Acredita-se que o universo possua uma dimensão espacial finita e que a luz possa percorrê-lo em algumas centenas de milhões de anos. Além disso, considera-se que a matéria é composta de elétrons e prótons, que têm tamanho finito e cuja quantidade no mundo é limitada. As transformações da matéria provavelmente não ocorrem de forma contínua, como se costumava pensar, mas sim em saltos, sendo estes nunca menores que um salto mínimo. As leis que governam essas transformações podem ser resumidas em um pequeno número de princípios gerais, os quais determinam o passado e o futuro do mundo, desde que se conheça uma pequena parte de sua história. Assim, a ciência física está se aproximando de um estágio em que se tornará completa e, portanto, desinteressante. Dadas as leis que regem os deslocamentos de elétrons e prótons, o resto se resume a uma mera geografia, uma coleção de fatos particulares sobre a distribuição desses elementos ao longo da história do mundo. A soma total de fatos geográficos necessários para determinar essa história é provavelmente finita. Em tese, poderiam ser anotados em um grande livro junto com uma máquina de calcular cuja manivela, uma vez girada, permitiria ao pesquisador descobrir acontecimentos de outras épocas não registradas. É difícil imaginar algo menos atraente e mais distante dos deleites apaixonados da descoberta incompleta. É como escalar o topo de uma alta montanha e encontrar apenas um restaurante que vende gengibirra envolto em neblina, mas equipado com um aparelho radiotelegráfico. Quiçá, nos tempos de Ames, a tábua de multiplicação fosse excitante. Deste mundo físico, em si mesmo desinteressante, o homem é parte. Seu corpo, como qualquer outro tipo de matéria, é composto por elétrons e prótons, que até onde sabemos, obedecem às mesmas leis que regem os elétrons e prótons que não constituem animais e plantas. Alguns sustentam que a fisiologia jamais poderá ser reduzida à física, mas seus argumentos não são muito convincentes, de modo que parece prudente supor que estejam errados. Aquilo que chamamos de nossos pensamentos parece depender da disposição de trilhos em nosso cérebro, assim como as jornadas dependem das rodovias e estradas de ferro. A energia utilizada no ato de pensar parece ter uma origem química. Por exemplo, uma deficiência de iodo pode transformar um homem inteligente em um idiota. Os fenômenos mentais parecem estar intimamente vinculados a uma estrutura material. Se assim for, não podemos supor que um elétron ou um próton solitário seja capaz de pensar. Seria como esperar que um indivíduo sozinho pudesse jogar uma partida de futebol. Tampouco podemos supor que o pensamento individual possa sobreviver à morte corporal, uma vez que ela destrói a organização do cérebro e dissipa a energia por ele utilizada. Deus e a imortalidade são dogmas centrais da religião cristã, mas não encontram respaldo na ciência. Não se pode afirmar que uma ou outra dessas doutrinas seja essencial à religião, já que nenhuma delas está presente no budismo. Embora a afirmação sobre a imortalidade possa ser feita de maneira inadequada, em última análise, está correta.
Entretanto, nós ocidentais passamos a conceber essas crenças como o mínimo irredutível da teologia. Sem dúvida, as pessoas continuarão a alimentar essas crenças, pois lhes são aprazíveis, assim como é agradável atribuir virtude a nós mesmos e vícios aos nossos inimigos. Por outro lado, não vejo qualquer fundamento nelas. Não pretendo provar que Deus não existe, assim como não posso provar que o diabo seja uma ficção. É possível que o Deus cristão exista, assim como é possível a existência dos deuses do Olimpo, do Egito Antigo ou da Babilônia. No entanto, nenhuma dessas hipóteses é mais provável do que a outra, residindo todas fora da região do conhecimento provável, e, portanto, não há razão para considerar qualquer uma delas. Não me estenderei sobre essa questão, tendo em vista que já a tratei anteriormente. A questão da imortalidade pessoal assenta-se sobre uma base diferente. Aqui, a evidência é possível em ambos os sentidos. Os indivíduos fazem parte do mundo cotidiano que a ciência estuda, e é possível descobrir as condições que determinam sua existência. Por exemplo, uma gota d'água não é imortal. Pode ser decomposta em oxigênio e hidrogênio. Se uma gota d'água alegasse ter uma qualidade aquosa que sobreviveria à sua dissolução, estaríamos inclinados ao ceticismo. Da mesma forma, sabemos que o cérebro não é imortal e que a energia organizada de um corpo vivo é, por assim dizer, desmobilizada no momento da morte, tornando-se indisponível para uma ação coletiva. Todas as evidências demonstram que o que consideramos nossa vida mental está intimamente relacionado à estrutura do cérebro e à energia corporal organizada. Assim, é razoável supor que a vida mental cesse quando cessa a vida material. Por mais que esse argumento seja apenas uma probabilidade, ele é tão consistente quanto aqueles em que se baseia a maior parte das conclusões científicas. Há várias áreas em que essa conclusão poderia ser contestada. A pesquisa psíquica alega ter evidências científicas verdadeiras da sobrevivência, e não há dúvida de que seu procedimento, em princípio, está cientificamente correto. Evidências dessa natureza poderiam ser tão esmagadoras que ninguém com espírito científico poderia rejeitá-las. No entanto, a relevância a ser atribuída a elas deve depender da probabilidade a priori da hipótese de sobrevivência. Sempre existem diferentes maneiras de explicar cada conjunto de fenômenos, e devemos preferir a explicação que, a priori, seja menos improvável. Aqueles que já consideram provável a sobrevivência após a morte estarão prontos para ver na teoria a melhor explicação para os fenômenos físicos. Por outro lado, aqueles que, com base em outros critérios, julgarem-na implausível, partirão em busca de outras explicações. Pessoalmente, considero as evidências até aqui apresentadas pela pesquisa psíquica em favor da sobrevivência muito mais frágeis do que as evidências fisiológicas do outro lado. No entanto, admito plenamente que essas evidências poderiam a qualquer momento tornar-se mais fortes, e nesse caso, seria pouco científico descrer da sobrevivência. A sobrevivência à morte corporal, no entanto, é um tema distinto da imortalidade. Pode significar apenas um adiamento da morte psíquica. O que os homens realmente desejam é acreditar na imortalidade. Aqueles que acreditam na imortalidade frequentemente se opõem a argumentos de natureza fisiológica, como os que venho apresentando, alegando que alma e corpo são entidades completamente diferentes. Para eles, a alma é algo absolutamente distinto de suas manifestações empíricas por meio de nossos órgãos. Creio que essa seja uma superstição metafísica. Espírito e matéria, para certos fins, são termos igualmente convenientes, mas não realidades supremas. Tanto os elétrons e prótons quanto a alma são invenções lógicas. Cada um representa uma história, uma série de acontecimentos, e não uma entidade isolada e permanente. No caso da alma, isso se torna evidente pelos fatos relativos ao desenvolvimento. Qualquer um que considere o processo de concepção, gestação e infância não pode acreditar seriamente que, ao longo de todo esse processo, a alma seja algo indivisível, perfeito e completo. É evidente que ela se desenvolve juntamente com o corpo e se origina tanto do espermatozoide quanto do óvulo, de modo que não pode ser indivisível.
Não se trata aqui de materialismo, mas apenas do reconhecimento de que tudo o que é interessante reside na organização e não em uma substância primordial. Os metafísicos formularam inúmeros argumentos para provar a imortalidade da alma. Contudo, há um teste simples que pode refutar todos esses argumentos. Todos eles, sem exceção, levam à conclusão de que a alma deveria preencher a totalidade do espaço. No entanto, da mesma forma que não estamos tão ansiosos para engordar quanto para ter uma vida longa, nenhum dos metafísicos em questão jamais percebeu essa implicação de seu raciocínio. Isso demonstra o poder surpreendente do desejo, que cega até mesmo homens competentes diante de falácias cuja obviedade seria, de outra forma, facilmente reconhecida. Se não temêssemos a morte, creio que a ideia de imortalidade jamais teria surgido. O medo é a base do dogma religioso, assim como de muitos outros aspectos da vida humana. O medo dos seres humanos, individual ou coletivamente, domina grande parte de nossa vida social. No entanto, é o medo da natureza que origina a religião. A antítese entre espírito e matéria, como vimos, é mais ou menos ilusória, mas existe outra antítese mais importante, aquela entre as coisas que podem ser afetadas por nossos desejos e as que não podem. A linha que separa essas duas categorias não é clara nem imutável. Conforme a ciência avança, o controle humano sobre as coisas se torna cada vez mais amplo. No entanto, existem aspectos que permanecem definitivamente fora desse domínio. Entre esses aspectos estão os grandes fenômenos do nosso mundo, como aqueles estudados pela astronomia. São apenas os fatos que ocorrem sobre ou perto da superfície da Terra que podemos, em certa medida, moldar aos nossos desejos. E mesmo sobre a superfície da Terra, nossos poderes são bastante limitados. Acima de tudo, não podemos evitar a morte, ainda que muitas vezes possamos adiá-la. A religião representa uma tentativa de superar a antítese entre o ser humano e o mundo natural. Se o mundo é controlado por Deus, e Deus pode ser movido pela prece, então possuímos uma parcela dessa onipotência. No passado, milagres eram frequentemente vistos como respostas às súplicas. Na Igreja Católica ainda ocorrem, embora os protestantes tenham perdido tal poder. Contudo, é possível dispensar esses milagres, pois a providência determina que a operação das leis naturais produzirá os melhores resultados possíveis. Assim, a crença em Deus humaniza o mundo da natureza, fazendo com que as pessoas sintam que as forças físicas são suas aliadas. Da mesma forma, a crença na imortalidade ajuda a afastar o temor da morte. Aqueles que acreditam que herdarão a bem-aventurança eterna após a morte podem enfrentá-la com menos horror, embora, para a felicidade dos médicos, isso não aconteça com frequência. De qualquer forma, essa crença alivia um pouco os temores humanos, mesmo que não os elimine completamente. A religião, originada no medo, dignificou certos tipos de temor e fez com que as pessoas não os considerassem vergonhosos. Isso prestou um grande desserviço à humanidade, uma vez que todo medo é prejudicial. Acredito que, ao morrer, apodrecerei e que nada do meu ego sobreviverá. Não sou jovem e amo a vida, mas não me encolheria de pavor diante da ideia da aniquilação. A felicidade continua a ser verdadeira, mesmo que tenha um fim. Igualmente, o pensamento e o amor não perdem seu valor por não serem eternos. Muitos homens preservaram a dignidade diante do cadafalso. Certamente, esse mesmo orgulho deve nos ensinar a refletir sobre o lugar do ser humano no mundo. Ainda que as revelações da ciência possam inicialmente nos assustar, após o aconchego dos mitos humanizadores tradicionais, o ar puro da ciência nos confere vitalidade e os vastos espaços têm seu próprio esplendor. A filosofia da natureza é uma coisa, a filosofia do valor é completamente distinta. Confundir essas duas não traz outra coisa senão prejuízo. O que consideramos bom e aquilo de que deveríamos gostar não tem relação com o que é. Esta é uma questão da filosofia da natureza. Por outro lado, não podemos ser proibidos de atribuir valor a algo, nem forçados a admirar algo por ser uma lei da natureza. Sem dúvida, somos parte da natureza, que gerou nossos desejos, esperanças
e temores segundo leis que os cientistas estão começando a descobrir. Nesse sentido, somos parte da natureza, subordinados a ela, consequências das leis naturais e, em última instância, suas vítimas. A filosofia da natureza não deve ser indevidamente centrada na Terra. Para ela, a Terra é apenas um dos menores planetas de uma das menores estrelas da Via Láctea. Seria ridículo distorcer a filosofia da natureza para apresentar resultados agradáveis aos diminutos parasitas deste planeta insignificante. O vitalismo, assim como o evolucionismo, revela nesse aspecto falta de senso de proporção e relevância lógica. Toma os fatos da vida que nos são pessoalmente interessantes como se tivessem um significado cósmico em vez de um significado restrito à superfície terrestre. O otimismo e o pessimismo, como filosofias cósmicas, revelam o mesmo humanismo ingênuo. O universo, até onde o conhecemos pela filosofia da natureza, não é bom nem mau, nem se preocupa em nos fazer felizes ou infelizes. Todas essas filosofias nascem da presunção humana e são mais bem corrigidas com um pouco de astronomia. Na filosofia do valor, a situação se inverte em relação à visão tradicional. A natureza, antes considerada um padrão objetivo, torna-se apenas uma parte daquilo que podemos imaginar. Todas as coisas, sejam elas reais ou imaginárias, podem ser apreciadas por nós, e não existe um padrão externo que possa demonstrar que nossa apreciação está errada. Nós somos os árbitros máximos e irrefutáveis do valor, e a natureza constitui apenas uma parte desse mundo do valor. Nesse universo, somos maiores que a natureza. No mundo dos valores, a natureza em si é neutra. Não é nem boa, nem má, nem merecedora de admiração, nem de censura. Somos nós que criamos valor, e é por meio de nossos desejos que ele é conferido. Neste império, somos os reis, e nos tornamos indignos de nossa realeza se nos curvamos à natureza. Estabelecer uma vida plena é uma responsabilidade que cabe a nós, e não à natureza, nem mesmo à natureza personificada como Deus. Pois bem, por hoje é só. Caso tenha gostado, dê aquele like maroto, assine o canal e compartilhe com os amigos. Um forte abraço e vitória sempre! No canal do pensamento, debatendo a existência, a busca do conhecimento é a nossa resistência. Resistência! A nossa resistência, sim.